Eu sou Cássia Virgínia Guimarães Cavalcante, sou presidente da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Deus me deu esse privilégio, esse desafio de estar liderando as mulheres cristãs em todo o Brasil. E neste momento, eu gostaria de conversar com você sobre o tema lidando com os conflitos conjugais. O que é que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver, porque eu sou terapeuta de casal e família. Eu fiz terapia sistêmica na Universidade Federal de Pernambuco e atendo em consultório, atendo casais, atendo famílias, juntamente com meu esposo, que também é terapeuta de casal e família. Faz uma diferença aí. Nós atendemos o casal atende o casal. Eu gostaria, nesse momento, de pensar com você algumas coisas que possam lhe ajudar a lidar no momento com conflitos no casamento. Ou quem sabe, se você pode ajudar alguém que esteja precisando de resolver problemas no relacionamento conjugal. Gostaria que você pensasse um pouquinho sobre a questão dessa frase dita por Ruth Graham. Ela disse assim: um casamento feliz é a união de dois bons perdoadores. Sim, duas pessoas que estão ali unidas, mas são dois bons perdoadores. E um casamento infeliz seria o contrário. Seria um casamento onde não existe perdão, não são bons perdoadores. Temos também essa frase em outra versão que diz assim: um casamento duradouro é a união de dois bons negociadores. Sim, dois bons negociadores. Eu recentemente agora completei 50 anos de casada e foi um momento assim muito feliz da minha vida, quando meus filhos estavam todos aqui, minhas noras, meu genro e meus 5 netos. Foi um momento de muita alegria. E interessante que nós fomos a semana passada para um bodas de ouro também de um casal amigo. E quando ele falou, o Juba falou, ele disse assim: olha o que eu tive de ter paciência para viver com essa mulher. Então, realmente, a paciência é um dos requisitos, né? Mas não é o único, é o amor, é o respeito, a compreensão, também o perdão no dia a dia. Eu gostaria também de conversar com você sobre a questão do conflito. Resolva, se o conflito é pequeno, resolva para que ele não se torne um conflito grande, impossível até de resolver, ou difícil até de resolver. Perdoe também e faça reconciliação. É uma prática minha e de meu esposo, Apolônio. Nós, normalmente, nós resolvemos o problema, o conflito no mesmo dia. A gente não dorme longe um do outro. E tentamos resolver o problema do conflito no mesmo dia. Agora, também não evite o conflito. Não evite. Porque o conflito pode ser benéfico, pode realmente ajudar. Não fuja do conflito. Tente resolvê-lo. Não resolva com brigas e violência. Aí eu gostaria que você pensasse o seguinte: o último conflito que você teve no seu casamento, como foi que você resolveu? De que forma você resolveu? Tem 3 opções para você escolher. A primeira, você resolveu negando este conflito, com negação? Ou você resolveu com confronto violento? A terceira opção, você resolveu com colaboração. É o que nós queremos, né? Que conflitos realmente sejam resolvidos com colaboração. Eu gostaria, assim, também de lembrar que você, caso você tenha dúvida, você não consiga fazer uma terapia,
de casal, você não consiga buscar ajuda, aí você, no caso, o que é que você tem que fazer então? Qual é o conselho que eu posso dar neste momento? Eu tenho 3 conselhos, olha aí, anota aí. Primeiro conselho, ame. Segundo conselho, ame. E o terceiro conselho, ame mais ainda. Você amando, com certeza, as coisas vão ser melhores no seu casamento. Eu gostaria, sim, de conversar também sobre o relacionamento conjugal. Nós sabemos que para uma família se sustentar tem 2 bases: o relacionamento conjugal e o relacionamento pais e filhos. Hoje nós vamos aqui conversar sobre o relacionamento conjugal. Então, o relacionamento conjugal é a união entre 2 pessoas, é a definição que eu tenho, que se amam e se comprometem a compartilhar suas vidas, seus sonhos e seus desejos. 2 pessoas que resolvem compartilhar sua vida, resolvem compartilhar suas vidas, não é? Seus sonhos, seus desejos, e assinam um contrato. Um contrato. Este contrato é realizado em cartório, mas também assumem uma aliança entre o marido, a mulher e Deus. E essa aliança realmente não pode ser quebrada. A aliança não se quebra. E é isso que Deus quer também, que nossa aliança seja firme, eu, meu esposo e Deus. Eu gostaria também de falar que é uma forma assim de você expressar amor, é uma forma de que você no casamento você convive com respeito mútuo, não é? A cumplicidade que deve existir entre os parceiros. Porém, é normal acontecer conflitos. A gente pensa assim, não, mas eu conheço um casal que nunca eles tiveram conflitos, nunca tiveram uma briga. Eu acho até difícil, eu acho até impossível, né? Não é briga em si, mas um conflito, uma situação, uma discussão sempre pode acontecer. E eu gostaria, assim, de pensar, o que seria, então, o conflito conjugal? Conflito conjugal é quando podemos afirmar que o conflito existe quando há divergência de opiniões, de crenças, também divergência de valores ou quando as metas estão em choque. Por isso que acontece o conflito. E eu sempre digo que tem 3 coisas que eu acho que são base também num casamento saudável, um casamento assim, funcional, que funciona, um casamento bem estruturado. Tem que ter o amor, tem que ter sexo e tem que ter também projetos. Então quando você casa, quando você convive, você tem que existir esse sentimento, o amor, essa ação de um para com o outro, amor. Tem que existir o sexo, porque você não tem um irmão em casa, você não tem um pai, nem uma mãe. Eu já disse isso para o casal, você não é pai nem mãe dele ou dele, não é? Você tem um relacionamento conjugal, você casou para ter realmente uma vida também sexual. E também posso acrescentar que no casamento, um casamento bem estruturado, é um casamento que tem projetos de longo prazo, de médio prazo, curto prazo, mas existem projetos do casal. Eles podem assim sonhar juntos. Eu gostaria também de dizer que quando os conflitos acontecem, eles são fáceis de ser diagnosticados. Eles são fáceis de ser assim identificados, mas a dificuldade de resolvê-los
vai depender realmente da situação em que se encontra o casal. Então, nesta minha palavra hoje aqui, eu quero conversar com você sobre os conflitos do casamento. Quero também conversar sobre como lidar com os conflitos. Quero dar exemplos da minha prática, da minha prática na clínica. Eu e meu esposo atendemos numa clínica Psicólogos Associados e atendemos também online. Não gosto muito online, mas há uma necessidade, não é, de atendimento online. E estamos prontos para atender tanto casais cristãos como casais não cristãos. E quero também dar solução. Você vai dizer, como, Cássia? Dar solução? Não, quero dar sugestões. A solução vem do próprio casal. Na terapia, na conversa que a gente tem, na orientação dada, vai surgindo do próprio casal a solução para os problemas. Então a gente só é mediador daquela situação. Eu gostaria também de dizer aquela frase já bem conhecida: não existe casamento tão ruim que não possa ser consertado. E não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. Aí você pode falar assim, Cássia, meu casamento é muito bom, eu nem preciso estar ouvindo a sua palavra, mas claro que pode ser melhorado. Mas também não existe casamento tão ruim que não possa ser consertado, que não possa ser restaurado. Pelo poder de Deus, sim, será restaurado. Eu gostaria, sim, de, nessa primeira parte, falar dos principais conflitos que acontecem, que chegam a nós numa clínica. Os principais conflitos que a gente identifica. Primeiro, conflito com a família de origem. Às vezes, pode acontecer no início, ou quem sabe mais adiante, acontecer conflitos com a família de origem. Quando eu me caso também com a família do meu esposo, do meu cônjuge. Eu, Guimarães, casei com a família Cavalcante, com meu esposo e com a família dele. E durante anos convivemos assim. Eu, Cássia Virgínia Guimarães, com Apolônio Lins Cavalcante. E nossos filhos foram criados também amando as duas famílias. Geralmente se diz que a mulher puxa para a família dela, mas nós conseguimos esse sucesso de ter os filhos amando as duas famílias, Guimarães e Cavalcante. Mas eu recebi o ano passado um casal já num momento assim de separação. Era um casal jovem, com apenas 1 ano e meio de casados. E qual era o motivo dessa separação? O motivo principal. Porque sempre tem os outros motivos, mas o principal era o relacionamento da nora com a sogra. O relacionamento da esposa com a sua sogra. E o esposo ficava no meio termo, mas tendia sempre para a própria mãe. Apoiava a mãe. E aí o conflito aumentava cada vez mais. Aí você pode pensar, acredito que não eram cristãos, não eram de igreja. Sim, de igreja. A nora e a sogra. O conflito começou pequeno, foi cada vez maior e já estava realmente terminando ali o casamento, porque não tinha como mais conseguir. Nós tivemos, acho que 2 ou 3 sessões e eles não continuaram, porque já tinham determinado que iriam se separar. Mas também eu quero falar que existe conflito entre as famílias de origem. Um exemplo bem interessante é o exemplo de 2 viúvos que resolveram se casar. 2 viúvos resolveram se casar. Agora imagine você, um que foi casado, não é? Que tem filhos
tem netos, né? Tem a família da esposa que morreu, e a esposa, também tem filhos, tem netos, e tem a família do esposo que morreu. Imagina a situação aí de conflito que poderia acontecer, e aconteceu. E eles buscavam sempre ajuda. E graças a Deus, de início, foi difícil essa convivência entre as famílias de origem. O casamento ficou realmente abalado, mas graças a Deus, eles continuaram bem e eles tentam se ajustar na situação das suas próprias famílias. O segundo tipo de conflito que eu quero trazer aqui, quando o cônjuge traz um passado para o presente. Acontece, não é? Tem um que gosta de estar no passado e ali lembrar de coisas ruins do passado e não perdoa. E não esquece. E traz sempre para o presente. Isso prejudicando o relacionamento conjugal. Então, um dos casais que já atendemos, ele estava sempre com ciúmes de um namoro que a sua esposa teve na juventude. Sempre trazia para dialogar, para confrontar, para discutir aquele namoro que ela teve na juventude. Isso daí continuava sempre prejudicando o relacionamento dos dois. O terceiro que eu trouxe aqui, você pode até dizer quais são os conflitos que você já viu no dia a dia, mas eu quero dizer, são os conflitos que surgem por trabalho diferente, por nacionalidade diferente, por crenças diferentes. Um é diferente do outro. A gente não sabe como um é diferente do outro, como se casaram, como convivem, e muitas vezes não conseguem conviver com isso. Então, quando tem trabalhos diferentes, horários diferentes, recentemente nós tivemos recentemente assim, eu digo o ano passado, há 2 anos atrás, nós tivemos um pastor que a sua esposa não lhe acompanhava no seu ministério. E ele sofria. Ele sofria porque sentia falta do apoio da esposa. E depois da terapia, eles conseguiram, né, se ajustar e um apoiar o outro e ela participar do ministério dele. Então, veja bem, acontece assim como acontece também com a questão de nacionalidades. Já recebemos um casal em que ele era asiático e ela brasileira. E havia muitos conflitos de crenças, de costumes, e era difícil a convivência entre eles. O quarto tipo de conflito que eu trago aqui é um dos campeões de separação. É o conflito financeiro. É o conflito financeiro. O pastor Jaime Kemp dizia assim, que sejam felizes até que o dinheiro os separe. Até que o dinheiro os separe. Dinheiro tem poder de separar. Dinheiro é coisa boa, dinheiro é para o bem, mas muitas vezes o dinheiro chega para o mal do casal. E como tem sido uma disputa no casamento o dinheiro. Eu conheci um casal que após 30 anos eles se separaram. Mas ele viveu a vida toda dele pensando que um dia poderia se separar. Imagine que situação difícil na cabeça dele. Não, se um dia eu me separar, e guardava dinheiro na poupança. Para caso acontecesse a separação, ele teria sim um dinheiro guardado. Quer dizer, ele viveu a vida toda não para dar certo no casamento, não para ser feliz no casamento, mas pensando que poderia um dia chegar a uma separação. Então, problemas financeiros. Problemas financeiros é um dos campeões do divórcio.
e realmente atrapalha e muito o relacionamento conjugal. Outro campeão de divórcio, de separação, são os conflitos sexuais. Sim, os conflitos sexuais. É outro campeão aí, não é? Recorde, ganha de muitos outros motivos, é o conflito sexual. Quando falta o diálogo, quando falta a conquista no dia a dia. Aí, veja bem, eu quando dou curso para casais ou curso para noivos, também para recém-casados, e a gente dá curso também para casais, a gente tem uma gravura bem interessante que tem um casal deitado na cama, ele lendo um livro e ela lendo outro livro. O livro que ele lê é o seguinte, tem na capa 101 posições. 101 posições sexuais. Ele está preocupado com o sexo. E o livro que ela lê, você pode achar até graça, mas o livro que ela lê tem 102 desculpas. 102 desculpas. Por que acontece isso? Porque acontece que a mulher está sempre se desculpando, não querendo sexo. E o homem sempre procurando o sexo. Então precisa haver aí um equilíbrio na sexualidade. Porque o ato sexual na cama deve preceder a momentos de sexualidade durante o dia. O tocar, o abraçar, o se cumprimentar, o beijar, um toque no ombro, né? Quem sabe um telefonema afetivo. Quando mais jovem, né? Quando eu tinha meus filhos pequenos, meu esposo ligava às vezes para mim e dizia, hoje tem? E eu respondia, sim, hoje tem. Quer dizer, era uma preparação para o ato sexual. Então tem que haver uma preparação. Por isso, eu aconselho aos casais, eu aconselho sempre que o casal deve namorar. Namore muito. Não é só o ato em si, na cama, mas namorar, o beijar, o abraçar. Quem sabe, não é? Aquele jeitinho quando era namorado, como é que se beijava, se abraçava. Então, namore bastante para poder realmente chegar àquele momento bom no ato sexual, na própria cama. Então, o conflito sexual leva também à separação. Outro conflito que eu quero colocar aqui é o conflito da maternidade e paternidade. Surge filhos de outro casamento, surge filhos também do próprio casamento, que pode acontecer de a pessoa não querer assumir a sua paternidade. E quantas mulheres são mãe e pai? Também já vi pai sendo pai e mãe. Então é necessário que haja assumir a sua própria maternidade, a sua própria paternidade. Muitos homens chegam ao ponto de se casar e querem ter uma vida de solteiro. Querem viver uma vida de solteiro. Tudo isso levando a conflitos. Eu coloquei o 7º aqui e coloquei na pesquisa que eu andei fazendo, eu identifiquei esse aqui e achei interessante, porque aconteceu na minha família, aconteceu na família do meu esposo. Uma pessoa doente na família pode trazer conflitos. Uma pessoa que está doente na família, que precisa ser tratada, que precisa de renúncia de um dos cônjuges, que precisa de dedicação. Então, uma pessoa doente na família pode trazer conflitos também, precisa de acordo. Por exemplo, a família tinha, no caso, 6, 7 filhos, não podiam todos para a igreja. Então, a mãe ficava um domingo, no outro domingo o pai ficava. Quer dizer, para tomar conta da pessoa, da filha doente. E tem que haver assim esse acordo para que não haja problemas de conflitos no relacionamento conjugal.
Aí eu comecei agora colocando outros assim que possam acrescentar. Você pode também citar, possivelmente você conhece é, situações que levam a conflito, não é? Eu coloquei aqui a questão do interesse, conflitos de interesse. Conflitos de interesse, e coloquei o próprio controle da televisão. Pode surgir ali um conflito, pode surgir ali um domínio, não é? Do controle da televisão e o outro ter que abdicar da sua vontade e não ser negociado aí esse controle da televisão. Hoje é mais difícil, né? Mas também tem a questão das redes sociais, que também tem sido um dos motivos fortes de separação, de traição virtual também. Então é necessário ter cuidado com as redes sociais. O nono eu coloquei a questão de quebra de confiança, a infidelidade. Quando o casal chega, muitas vezes ele não fala logo do que está acontecendo, ele não diz que houve infidelidade. Geralmente é do homem, mas mais adiante na terapia a gente chega a descobrir que houve uma infidelidade. E como é difícil restaurar a confiança. Mas é necessário que o casal procure ajuda e procure realmente restaurar esse casamento. E o último que eu quero colocar aqui é quando existe abuso emocional. Aí você pode falar, mas também tem abuso físico? Tem, violência física. Mas o abuso emocional é muito frequente. É muito frequente. Principalmente do homem para a mulher. A depreciação. Então, quando não existe a questão do desejo de apreciar o outro, você termina depreciando, falando coisas que não deveria falar, uma violência psicológica. Tudo isso leva também à separação e ao próprio divórcio. Mas qual é a pior situação? Aí eu quero dizer assim, a pior situação é quando um dos cônjuges não enxerga o que é de bom no outro. Não consegue enxergar, só enxerga o que é de ruim. Acontece, só enxerga coisas ruins. Tudo é um problema. Uma panela que ficou sem lavar, uma camisa que ficou sem passar, o controle da televisão, se for o caso, um problema de um filho, quem sabe um relacionamento com um amigo, uma amiga, tudo gera um problema. Tudo é um contexto de insatisfação. Aí é difícil, quando não enxerga nada de bom no parceiro. E tudo leva à discussão. Então eu quero agora aproveitar para conversar um pouquinho sobre a questão de como como resolver os conflitos conjugais. Para mim também, viu? Eu estou pensando em mim também, não é? Como resolver esses conflitos. Primeiro, através do diálogo. O diálogo com amor e respeito. Porque pode haver diálogo, né? Sem amor, com desrespeito. Pode também aprender a discordar. O casal tem que aprender a discordar, aprender a brigar. Como eu dizia um casal, aprenda a brigar. Aprenda a discutir sem atacar. Vejam bem, ter esse cuidado com a língua, com o controle dos sentimentos. E eu sugiro sempre, olhe nos olhos. Olhe nos olhos, é um segredo. Quando você olha nos olhos, como é que você agora vai brigar, vai conversar, vai mostrar amor, respeito? Então é necessário olhar nos olhos. Segundo, agir com sinceridade, mas usando de amor. Não, eu sou sincero, eu falo tudo que eu penso. Mas você tem que agir, essa sinceridade tem que ser com amor. Aprender a conviver, a ser tolerante consigo mesmo e com o outro. Todos temos qualidades e defeitos. Terceiro, não pense assim
que o tempo irá resolver. Não vou me importar com isso, não quero me preocupar, deixa isso para lá. O tempo vai resolver. Não pense assim. O conflito pequeno se torna um conflito grande. É necessário que se resolva de forma madura, pacífica e de forma cordial. 4. Use de empatia, se coloque no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você é muito mais compreensivo e você pode chegar ao perdão. Então, perdoe mais, ame mais, julgue menos. Eu gostaria também de colocar que é o 5º ponto aqui: escute mais e fale menos. Difícil para nós mulheres, difícil, mas é uma sugestão. Escute mais e fale menos. Fale com cuidado. Tome decisões após uma comunhão com Deus, após uma comunhão sua, de seu cônjuge e Deus. Aí sim você toma decisões, mas procure escutar. Procure escutar. Isso vai lhe dar sabedoria, decisões sábias. 6, mostre afeto e demonstre amor. Você fala, mas eu já disse que eu amo. Muitas vezes a gente diz isso com os filhos, eu já lhe disse que eu lhe amo. Mas o filho gosta de ouvir. A mulher é outra que gosta de ouvir. Então o marido tem que dizer muitas vezes que ama. Como é bom ouvir que a pessoa, quando eu me sinto amada, ouvir que meu esposo me ama. Então, não seja orgulhosa. Às vezes o orgulho não leva a gente a nada, não é? Não ajuda em nada, só prejudica os conflitos cada vez mais. E eu quero assim dizer que, sugerir algumas leituras ou assistir vídeos também que possam beneficiar o seu casamento. Uma das leituras, eu acho básica, é esse daqui, as 5 linguagens do amor. Se você já leu, né? Você já fez o teste também, tem um teste, né, baseado nele, bem interessante, muito bom, as 5 linguagens do amor. Mas eu gostaria também de indicar outro livro, um livro que também me fez muito bem, é Amor, o que ela mais deseja. Amor, o que ela mais deseja. Respeito, o que ele mais precisa. Olha que interessante. Amor, o que ela mais deseja. Respeito, o que ele mais necessita. E 7º e último conselho, para mim, para você, para todos os casais: busque ajuda. Se estiver necessitando, busque ajuda, mas não demore. Busque ajuda, porque é necessário que você busque salvar o seu casamento. Viva em equilíbrio, o equilíbrio na individualidade e na conjugalidade. Então, eu sou Cássia, eu tenho o meu momento de Cássia. E tenho o meu momento conjugal com Apolônio. Tem momentos em que ele está lendo a Bíblia, não é o meu momento. Tem momentos que ele está caminhando e eu estou ali no computador. Mas tem momentos que a gente caminha juntos, é a conjugalidade. Então é necessário que haja respeito na individualidade e que a conjugalidade seja saudável, sejam momentos saudáveis. Aí eu perguntaria para você, como tem sido o seu voltar para casa? Como tem sido o seu voltar para casa? Tem sido prazeroso ou você está precisando de ajuda? Se estiver precisando de ajuda, busque ajuda. E para concluir, eu quero ler Colossenses 3, de 12 a 14, que diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. O apóstolo Paulo aqui está citando as virtudes necessárias para o viver de um cristão. Eu quero utilizar essas virtudes aplicadas
no casamento, num relacionamento conjugal. Que aconteça compaixão, aconteça bondade entre o casal, humildade, mansidão e paciência. E o apóstolo Paulo continua dizendo assim: suporte-se uns aos outros, perdoe-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Então, o apóstolo Paulo diz suportar uns aos outros. A gente pode pensar no suportar e no temperamento, né? Nas diferenças que podem acontecer entre o casal. Mas também é aquele suporte que se dá a quem precisa, aquele apoio que se dá a quem está necessitando. E ele fala no perdão, como Jesus Cristo nos perdoou, que a gente possa perdoar uns aos outros. E para concluir, ele fala: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, que é o vínculo da perfeição. Não pode faltar o amor. O amor de Deus por nós é tão grande. E o amor que nós temos um para com o outro, para com o próximo, também deve acontecer. E o nosso próximo, mais próximo, é o nosso esposo. E devemos investir neste amor, para que tenhamos um casamento saudável, um casamento estruturado, um casamento funcional, que os conflitos sejam resolvidos. E que Deus esteja no casamento de vocês, tanto no início, como agora também, no dia a dia. Que Deus esteja ajudando a você e você peça ajuda. Porque com certeza todos nós precisamos de Deus em nossas vidas. Deus nos abençoe assim.